Meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Hoje eu quero tocar num assunto a respeito do povo hebreu. Com todo respeito, com todo amor, com todo respeito pela história e pelas lições que nós recebemos desta cultura, nós aqui vamos fazer um comentário para, ao término, citar o que Chico Xavier nos disse a respeito de tanto sofrimento. O que nós percebemos de forma clara, basta que nós olhemos a história, nós iremos perceber que pelo planeta Terra, pelo mundo, ou seja, a história nos conta que a nação hebraica sempre percorreu e sempre ocupou diferentes regiões pelo mundo. Nós iremos perceber também que por onde esses nossos irmãos passaram, eles sempre se destacaram por suas habilidades, por suas virtudes. E também com todo respeito nós destacamos, e também pelo seu orgulho. E aqui não é uma crítica distante, pois nós sabemos, sobretudo eu, que existe uma possibilidade enorme de que eu, em várias, ou talvez pelo menos uma encarnação, eu tenha nascido como hebreu, como judeu. Eu estou dizendo isso para reforçar o respeito à consideração. Ao ler a história, ao me deparar com fatos históricos, nós iremos perceber que ela registra perseguições e mais perseguições. Os nossos irmãos foram escravizados pelos egípcios. Depois de sair do Egito, a civilização hebraica, como todos nós sabemos, liderada por Moisés, ela retornou à região de Canaã. Seja como reino de Judá, como reino de Israel, ou seja como judeus ou como israelitas, nós nos deparamos com enormes crises, enormes, reiteradas perseguições. A conquista do reino de Judá pelo rei babilônio, período rotulado como cativeiro da Babilônia. Após o retorno a Canaã, o regresso permitido pelo rei persa, a fim de reconstruir Jerusalém e o templo sagrado, o controle helenístico, a subsequente conquista pelos romanos, a expulsão da Palestina em dispersão pelo mundo, reiteradas vezes rotulada de diáspora. Em todos esses períodos, em muitos momentos, os nossos irmãos judeus, hebreus, eles não desfrutaram da liberdade religiosa que tanto prezam. Foram perseguidos e, acima de tudo, impedidos de cultuar a sua divindade. Mesmo assim, os nossos irmãos se destacaram pelo mundo. Este povo tem história para contar. Este povo tem ensinamentos a transmitir, a compartilhar. Agora, talvez, ao que tudo indica por conta da habilidade deles, seja em atividades bancárias, industriais, seja em atividades intelectuais na área científica, artística e também, como todos nós sabemos, seja por conta do destaque de tantos pensadores na área da filosofia, nós notamos que eles foram acusados, a meu ver, indevidamente de buscar o domínio no planeta Terra. História milenar, conhecimentos enormes, e eles, nossos irmãos, demonstraram a força, a virtude e também, como nós já dissemos,
o seu orgulho, como é natural, como ser humano e como nação. Eles foram e ainda são por muitos acusados de arquitetar um domínio sobre as demais nações. Por conta destas acusações surgiram ideias de aversão e preconceito contra os judeus. Tristemente, nós não podemos esquecer jamais o Holocausto, em que milhões e milhões de judeus, irmãos nossos, foram presos, humilhados, mortos, submetidos à humilhação nos campos de concentração, tortura, morticínio. Pela história, como vocês estão percebendo, inúmeros conflitos, rebeliões, guerras, domínios, revoltas. Neste berço cultural, o surgimento do judaísmo e do cristianismo, as religiões monoteístas tão perseguidas. Estudando o povo, estudando a história do povo hebreu, nós não podemos deixar de confessar a nossa admiração e a nossa humildade em nos deparar com tanta experiência e com tantos ensinamentos. Como vocês devem estar percebendo, eu estou lendo um livro de Carlos Bacelli intitulado Chico Xavier, o Médium dos Pés Descalços. Este livro tem me atraído a atenção. E Carlos Bacelli narra neste livro, ou nos apresenta, uma indagação direcionada ao médium mineiro Chico Xavier, acerca do drama, a respeito do drama dos judeus. Neste livro, Carlos Bacelli destaca que o médium respondeu a esta indagação com as seguintes palavras, mais ou menos assim: Emmanuel, o benfeitor espiritual, nos convida a prestar atenção num tópico muito importante presente no Novo Testamento, quando do julgamento de Jesus Cristo. Trata-se do tópico presente no capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Trata-se de uma assertiva presente no capítulo 27, que diz claramente o seguinte: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Repito, o sangue dele, Jesus, o sangue de Jesus caia sobre nós e sobre nossos filhos. No momento em que você tiver a oportunidade, pegue este Evangelho de Mateus e leia cuidadosamente esta passagem. E você irá perceber que esta frase, esta exclamação, ela se refere ao momento em que a multidão escolheu Jesus Cristo a Barrabás. É claro que esta multidão ela foi convencida pelos príncipes dos sacerdotes, ou seja, pelos anciãos. Diante da exclamação de Pilatos, você irá perceber no capítulo de Mateus, diante da exclamação de Pilatos que diz mais ou menos assim: sou inocente do sangue deste justo, o problema é vosso. E imediatamente o povo respondeu nestas palavras, repito, o sangue de Jesus Cristo caia sobre nós e sobre nossos filhos. Meus irmãos, eu sempre compartilho com vocês o meu interesse pela doutrina espírita, por ela nos reviver a mensagem de Jesus Cristo de forma tão profunda. Também compartilho com vocês o respeito pelo médium mineiro, que com a sua mediunidade nos traz esclarecimentos profundos. Obviamente, por estudarmos não somente as obras básicas, como também as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier,
Causa-nos admiração, por exemplo, o livro Caminho da Luz. A Caminho da Luz, quando, referindo-se ao povo hebreu, o benfeitor espiritual Emmanuel destaca com as seguintes palavras: examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Sem pátria, sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Lendo o trabalho, a psicografia, lendo as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, a destacar este livro, A Caminho da Luz, deparando-se também com o livro trazido ao nosso encontro por Carlos Bacelli, estudando as obras básicas, a psicografia de Chico, nós vamos nos enriquecendo cada vez mais. E eu me pergunto, para finalizar, até quando o orgulho vai nos isolar? Até quando o orgulho vai nos prejudicar? Que olhemos para nós com o respeito que todos nós merecemos, mas também olhemos para a nossa necessidade crucial de aprimoramento moral, a humildade. Olhar para o passado e perceber o produto, a obra do nosso orgulho. Como nós podemos pedir a Deus caia sobre todos nós, como foi feito por aquelas pessoas que condenaram à cruz Jesus Cristo. As palavras têm força, o orgulho muito mais. Que sejamos humildes, que olhamos para nós com o carinho que nós precisamos ser encarados e apreciemos a necessidade de progresso e de aprimoramento moral. É o momento, é a hora. É na adversidade em que nós temos condições de fazer um balanço sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. É na adversidade, nos momentos de sofrimento, é que nós demonstramos a nossa humildade. Agradecemos a todos vocês, a todos, mesmo que seja apenas um. Se aqui em nossa existência pela Terra nós zelarmos pelo nosso aprimoramento moral e contribuirmos para o desenvolvimento de pelo menos uma pessoa, já valeu a nossa existência. Agradecemos a Francisco Cândido Xavier, agradecemos a Carlos Bacelli e tantos benfeitores espirituais, tantos intelectuais encarnados que têm nos ajudado. E também agradecemos ao povo hebreu. Relembremos sempre a nossa carência acerca do conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Meditemos a respeito da imperiosa necessidade de vencer a nós mesmos. Agradeçamos a presença de todo e qualquer irmão próximo ou que esteja distante. Aquela pessoa que convive da nossa história no mundo, do nosso cotidiano, como também aquela que se encontra longe, distante, num outro país, numa outra nação. E saibamos sempre que Deus é o nosso Pai.
O monoteísmo nos apresenta Deus, não mais o Deus de um povo ou de uma raça, de uma etnia, mas o Deus Criador do universo, Pai de todos nós, todos aqui na Terra ou fora dela, nesta galáxia ou noutra galáxia distante, todos nós somos filhos de Deus. Respeitemo-nos, portanto. Que a paz de Jesus esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos alcançar em qualquer lugar que nos encontremos. Que assim seja.